que hoje vai trazer para a gente o tema mediunidade e religião. Fica à vontade, Edgar. A palavra é sua. Tá saindo aí? Funcionando? Ok. Boa noite a todos. Acho que vou segurar aqui, tá? Deixa aqui quem fica mais livre. Isto. Boa noite, né? Companheiros, companheiras. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente continuar, né? Os estudos da casa. Nessa oportunidade que foi me concedida hoje, nesse dia de hoje, de estar aqui mais uma vez, de estar conversando com vocês a respeito do tema da noite, mediunidade e religião. Espero que possamos compartilhar das ideias, dos conceitos que a gente estudou e que vocês possam saírem daqui, né, renovados, não só na vibração, né, do momento, através da música, como tivemos aqui, mas também na presença dessa casa querida, e possam levar para casa mais conhecimento a respeito, né, do Espiritismo como um todo. Bom, apesar, né, do que muitos pensam, acham ou dizem, né, o Espiritismo não criou a mediunidade. Na verdade, a mediunidade ela existe desde os primórdios da nossa existência, desde os primórdios da humanidade. O que acontece, né, é que com o Espiritismo, a mediunidade teve um grande destaque, um desenvolvimento muito grande, principalmente no seu entendimento e na sua aplicação. Então, o nosso objetivo da noite aqui é mostrar um pouco da relação da mediunidade com as religiões, como que esse processo se deu, aconteceu, né, durante essas eras, até a gente chegar na nossa atualidade, dos dias atuais, né, para a gente compreender esse conceito um pouco mais e entender que essa faculdade ela já tem sido trabalhada há muitos e muitos tempos. Na verdade, nós vamos ver no nosso estudo aqui, ela é a base, a criação, esteve no desenvolvimento de todas as religiões. E também no progresso da humanidade como um todo, porque nós vamos ver que ela influencia e influenciou todos os períodos da nossa sociedade. Então, para a gente iniciar, nós vamos ver que a história das religiões abrange as crenças e práticas espirituais humanas desde a pré-história. Apagou isso, né? Desde a pré-história. Quer fazer o teste aí? Ou continuo falando? Posso?
politeísmo, que é a crença em vários deuses, e culminou nas religiões monoteístas, que é como o cristianismo, né, o espiritismo, a crença no Deus único, e outras tradições que moldaram a sociedade atual. Então nós vemos que desde os primórdios, desde o início da humanidade, essa coisa em volta do sobrenatural, do invisível, estava presente, de certa forma, muito incompreendida nesses períodos. Até chegarmos nos dias atuais, nós vamos chegar na parte do nosso estudo, a qual aí já ocorre uma transformação imensa. Só não está saindo nas caixas. Não está? Eu vou deixar aqui só para decapitar, para quem está em casa poder ouvir, beleza? Aí, está captando? Quem está em casa está ouvindo. Mas aí eu tenho que ficar falando perto dele aqui? Tá tranquilo? Então tá bom. Então, o que que acontece? Nós temos o horizonte tribal, que é lá na época mesmo, no início da humanidade, na época das tribos. Como que isso se manifestava? Nesse estágio, predomina o mediunismo primitivo, ou a mediunidade na sua expressão natural. O que seria isso? A mediunidade na sua expressão natural é a forma como ela acontecia. Então, ela não tinha um estudo, não tinha um objetivo claro. As manifestações aconteciam daquela forma naturalmente. As pessoas não sabiam como lidava com aquilo, não sabiam o objetivo, não compreendiam. Quem tinha, de certa forma, a faculdade, manifestava sem conhecimento, sem saber. Então, ela se manifestava de forma natural, sem nenhum preconceito ali ou entendimento em si. Surge nesse horizonte o totemismo. O que é o totemismo? É a crença baseada no culto a um animal, a um vegetal ou qualquer objeto tido como ancestral ou símbolo da tribo ou clã, admitindo-se que uma força misteriosa impregna ou imanta tais objetos ou coisas, podendo atuar sobre as criaturas humanas. Então, já tinha ali esse entendimento que existia uma força misteriosa que influenciava de alguma pessoa, que atuava nos animais, nos vegetais, nas pessoas em si. Então, essa força misteriosa, até então compreendida, era esse primitivismo iniciante da mediunidade. Então, quando alguma coisa diferente aconteciam, isso estava ligado a uma pessoa, ou nesses termos, né, do sobrenatural, ou ali ao vegetal ou animal, então o que eles faziam? Denominava aquela coisa como algo sagrado. E aí começa a questão dos cultos, né? As referências a tudo isso. Depois, em seguida, nós temos o horizonte agrícola. Esse período se caracteriza pelo desenvolvimento do animismo, que nós falamos ali no início, e agora vamos explicar o que é esse animismo, que é a expressão religiosa do homem primitivo que se caracteriza pela adoração de espíritos. Então, no tribal, nós vimos essa adoração, esse culto ali, a um animal, a um vegetal. Agora aqui, eles já trouxeram o conceito do espírito. Então, sabiam que existiam espíritos que residiam em árvores, montanhas, poços, fontes sagradas. Então, aí, começaram a criar o quê? Locais sagrados, aonde ali eram protegidos, onde ali aconteciam os cultos, as referências e tudo mais. Ou mesmo pedras de forma especial. Então, começou-se a criar esses sistemas ali para poder trazer um pouco do que seria esse sobrenatural. E a gente vê, dentro dessas épocas, a tentativa de explicações ou entendimento, mesmo naquelas circunstâncias. Tem lugar também, nesse horizonte,
o culto aos ancestrais. Então, como eles já estavam ligados à adoração de espíritos, então o que acontecia? Os espíritos dos antepassados, né, os ancestrais, se manifestavam ali no meio das tribos, dos clãs, trazendo orientações para o desenvolvimento daquele grupo. Então, você já tinha esse contato com o lado espiritual e com os espíritos em si. Depois, chegamos num horizonte civilizado. Nesta fase do desenvolvimento humano, surge o mediunismo oracular, os famosos oráculos, né? Creio que aqui já é um período que a gente já traz um pouquinho mais de entendimento, de conhecimento. Então, lá nos grandes impérios da antiguidade, as chamadas civilizações orientais. E aí o termo oráculo, a palavra, ela diz muita coisa, né? É um termo impreciso. Então, nós vamos ver essa denominação ligada à sede ou culto de alguma divindade especial, ao templo a ele dedicado, a divindade que supunha fazer as profecias, ou mesmo sacerdotes ou profetas. Então, o termo oráculo ele pode ser ligado ao templo, pode ser ligado ao culto, pode ser ligado ao médium, que aqui é o médium, que faziam ali as previsões. Então, ele abrange todos esses conceitos do termo oráculo. Mas era o que acontecia, né? As pessoas já levavam o quê? Questionamentos, perguntas, queriam saber das coisas, queriam saber como direcionar a sua vida, os seus negócios e tudo mais. Então, iam atrás dos oráculos para o quê? Receberem certas orientações. Destacam-se, nesse horizonte, os grandes e suntuosos templos, sendo os mais famosos oráculos da antiguidade, o de Apolo, o de Delfos, o de Amon na Líbia, o de Hércules em Atenas e o de Vênus em Pafos. Então, esse contato com o sobrenatural, ele já começou a ganhar corpo. O que, na verdade, nós vamos vendo aqui é que, como a humanidade desenvolve, cresce, a mediunidade também vai desenvolvendo e crescendo à medida que os seres humanos vão também nesse crescimento. E aí, novas práticas, novos conceitos vão sendo adicionados a essas coisas espirituais, porque o objetivo é a compreensão, é o entendimento. Depois, nós temos o horizonte profético. E aqui a gente já conhece bastante, né? Porque é um mediunismo bíblico, com as profecias, com a mediunidade, principalmente mediunidade física, acontecendo lá com Moisés, com o Cristo, né? Quantos exemplos nós tivemos da aplicação da mediunidade nesse período profético? Era uma coisa que, de certa forma, nós vamos ver aqui, o indivíduo apresentava-se como indivíduo social, mediúnico e espiritual. E aí, essa liberdade em si, dessa mediunidade, aí começou a criar certos excessos e abusos. E aí, nós vamos ver lá no Evangelho, na Bíblia, o motivo pela qual Moisés proibiu o contato com os espíritos, porque a coisa estava descambando, estava perdendo os seus propósitos. Então Moisés, ele proíbe, não com o sentido de que era uma coisa demoníaca e que não devia se fazer, mas porque os abusos e os excessos estavam ocorrendo e era preciso ter o controle daquilo tudo. Então, ele fez isso, mas não, a proibição não era o objetivo de aniquilar, como não foi, né? Esse contato com os espíritos, mas de ter um controle maior sobre essa situação. Então, nós vimos ali o indivíduo greco-romano e o profeta hebraico se destacando naquele meio.
Depois, nós chegamos ao horizonte espiritual, que é o horizonte a qual nós estamos vivenciando na nossa atualidade. Impera aqui, então, a mediunidade positiva, desenvolvida e utilizada de forma consciente. Então, aqui, a mediunidade, ela já está sendo estudada, compreendida, praticada e utilizada de forma precisa, bem direcionada. Então, como nós vimos lá atrás, ela acontecia de forma natural, sem nenhuma preocupação, hoje nós já compreendemos que essa mediunidade é algo extraordinário e que ela pode nos trazer muitos benefícios quando a gente sabe aplicá-la corretamente. E é nesse estágio em que se observa uma transcendência humana, esse desenvolvimento mesmo da humanidade, essa transcendência, essa busca mais incessante sobre o que nós somos, sobre para onde nós vamos, o que acontece depois da morte física, como que funciona o plano espiritual. Então a humanidade começa a pesquisar isso de forma com maior interesse, a filosofia e tudo mais. Então a mediunidade torna-se um fato de observação e de estudo de todos os que se interessam pelo problema. E não culminou outra. O Espiritismo surgiu pelo estudo, pela análise com Kardec, não foi? Pelo estudo dos fenômenos, mostrando que o quê? Olha para você ver, o Espiritismo, ele não é somente religião, ele é religião, mas é também ciência e filosofia. É o seu tríplice aspecto. Então, nós vemos Kardec iniciando esse desenvolvimento da codificação kardeciana, mas os fenômenos espirituais é que levaram ao conhecimento, à busca. Então, Kardec viu nas manifestações espirituais os fenômenos e os estudou. O Espiritismo surgiu a partir daí, ou seja, no princípio do Espiritismo, a mediunidade foi a base, foi quem abriu o caminho, e assim foi para várias religiões, e creamos que assim o será para frente, porque a mediunidade cada vez mais faz parte da nossa sociedade, faz parte dos nossos conceitos. Muitas pessoas hoje a estão estudando e procurando compreendê-la cada vez melhor. Então, misturada ali a magia vulgar, a mediunidade é de todos os tempos no mundo. Confundida entre os totens e os manitus, né, que seriam essa força vital mágica para povos indígenas da América do Norte, nas raças primitivas, alteia-se gradativamente e surge suntuosa e complexa nos tempos iniciáticos dos povos antigos, ou rebaixada e desordenada entre os magos da praça pública. Então, nós vamos ver a mediunidade sendo utilizada para coisas boas, para partes, pessoas que querem estudá-la, compreenderem, e aqueles que a utilizam também de forma errada, equivocada, querendo ali usufruir algum benefício daquilo, né? O charlatanismo. Então, isso tudo está presente nesse contexto, porque a mediunidade em si, ela é livre, ela é neutra, mas a sua aplicação depende de cada indivíduo que a possui. Então, nós vamos ver essa mistura de coisas boas e coisas também ruins acontecendo com a aplicação da mediunidade. Ocioso seria enumerar sucessos e profecias constantes dos livros sagrados das religiões. Nas épocas anciãs, a cada passo, nas recordações de todas elas, encontramos referências a manifestações de anjos e demônios, que nada mais são do que os espíritos superiores e os espíritos inferiores.
evocações e mensagens de seres desencarnados, visões e sonhos, encantamentos e exorcismos. Então, se a gente for pegar esses livros, né, sagrados, nós vamos ver vários tipos de relatos e manifestações mediúnicas. Isso para todas as religiões anciãs, iniciáticas, que foram surgindo ao longo da nossa humanidade. Então, a mediunidade, hoje nós conhecemos como esse termo, mediunidade, né? Nem sempre foi assim. Então, eles sempre tinham o contexto de força, né? Algo misterioso, os espíritos, mas o termo mediunidade, ele foi difundido mesmo com o espiritismo. Não foi o espiritismo que criou o termo. Quem criou o termo mediunidade foi Emmanuel Swedenborg. Mas, com Kardec, que ele ganhou o populismo e se multiplicou e o entendimento foi melhor compreendido. Em todos os tempos, a mediunidade revelou ao homem a existência do mundo espiritual, de onde todos procedemos e para onde, após o fenômeno da morte, todos retornaremos. Então, ela sempre esteve tentando fazer isso. Revelar ao homem a existência do mundo espiritual. Então, todos nós fomos compreendendo que existe algo além do plano físico. E será por que a gente pensa assim, né? Será que por que isso sempre nos chamou a atenção? Querendo ou não, de uma forma ou outra, nós sempre tivemos o interesse em buscar, em querer saber sobre essas coisas, às vezes de forma meio velada, às vezes com certo receio, com certo medo, mas a gente sempre esteve ligado. Mas é lógico, gente, se a gente analisar, nós viemos do plano espiritual. Então, a nossa relação de espírito não é essa vida presente. Essa vida presente é uma etapa de milhares que nós já passamos pelos processos reencarnatórios. Então, essa nossa conexão com o divino, com o espiritual, está presente em nós porque nós viemos do plano espiritual. Todos nós, quando reencarnamos na Terra, desde lá dos primórdios, nós viemos do plano espiritual. Então, essa conexão é como se fosse algo inconsciente que está na nossa mente, mas está ali guardado, que sempre nos chama a atenção, sempre nos busca, nos aguça a visão. Então, é sempre normal a gente querer sentir ou compreender isso, porque faz parte da nossa vivência. Graças a Deus, com o Espiritismo hoje a gente compreende isso de forma mais clara e precisa, porque antigamente as coisas não funcionavam tudo bem assim. Então, nós temos que hoje agradecer a Deus por essa oportunidade, por nós estarmos presentes, porque às vezes nós temos um certo conhecimento, às vezes outras pessoas não têm, porque isso acontece ainda no mundo, mas a gente vê, de certa forma, pessoas passando por problemas, ali desenvolvimento mediúnico acontecendo, as pessoas vendo espíritos, não sabem lidar, não sabem o que está acontecendo, mas você sabe, tem uma referência, tem uma casa aqui, que a pessoa pode falar com a pessoa, ó, vai lá na casa, tal, entendeu? Lá eles entendem do assunto, leva lá, vai lá ver, conversa com eles. E aí traz o conhecimento, traz o esclarecimento, porque às vezes as pessoas acham que estão doentes e não estão. Pelo contrário, se saberem utilizar, vão saber o quanto de progresso ela pode conseguir com essa faculdade. Então, nos períodos mais primitivos da cultura ética da humanidade, a mediunidade exerceu preponderância e influência, porquanto, através dos sensitivos, nominados como feiticeiros, magos, adivinhos, mais tarde os oráculos, as pitonisas, taumaturgos, todos médiuns, tudo médium. Só o nome que é diferente, porque, como disse, o termo médium, mediunidade, é mais recente, não é de lá de trás, mas
eram todos médiuns, contribuindo decisivamente na formação do clã, da tribo, da comunidade em desenvolvimento, da religião do momento, revelando preciosas lições que fomentavam o crescimento do grupo social, impulsionando na direção do progresso. Então, nós vamos ver a mediunidade como ferramenta de progresso desde lá de trás. As pessoas sendo direcionadas de uma forma ou outra através da mediunidade para o crescimento da sociedade em si, porque esse é um dos objetivos da mediunidade. Trazer o desenvolvimento e o progresso da humanidade, contribuir com isso. E como que nós vamos evoluir se tem um mundo para além de nós que a gente desconhece? Então, somente o conhecendo que nós vamos unir essas forças, e aí a nossa compreensão será mais ampla, facultando para nós um grande aprendizado, porque nós vamos ver que questões espirituais influenciam na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, por isso é importante o seu aprendizado e o seu conhecimento, porque a gente vai conseguir poder aplicar na nossa vida. E aí, com isso, trabalhando o nosso lado aqui na vida física, né, na nossa vida atual, também conciliado com as questões espirituais, nós vamos ser um potencial de progresso. E isso a mediunidade faz por todos nós. As manifestações mediúnicas são universais e de todos os tempos. Então, não é localizado. Aconteceu em toda a humanidade, em todos os lugares, em todas as épocas. Esteve presente em todos os momentos. Sendo a mediunidade uma faculdade humana decorrente da constituição do homem, como espírito e corpo, deu origem às religiões naturais ou primitivas em toda a terra. Então, como nós já falamos ali atrás, se a gente for pegar lá os livros das épocas, das religiões assim, nós vamos ver as manifestações mediúnicas ali ocorrendo. Então, ela já esteve presente e está presente em todos os momentos e em todas as religiões. A finalidade, tá, gente? Ela está presente. Às vezes pode estar com outro nome também, né? Mas, como nós vimos aqui, o nome ele pode ser mudado. Ele pode ter, em cada época, uma denominação. Mas o conceito base, o fenômeno em si, ele vai acontecendo de forma idêntica, né? A finalidade, então, da religião é levar as pessoas ao verdadeiro significado transcendental da existência, ao esclarecimento do que o existe depois, né? O que existe depois da morte? O que eu preciso compreender isso? Então, esse lado transcendental que passa do plano físico, passa da nossa visão, que nós não conseguimos enxergar, o invisível em si. As religiões tentam explicar isso. Esse é o papel dela, trazer esse entendimento, porque é ela que nos liga ao divino, é ela que nos liga a Deus, desenvolvendo nelas esse sentimento de religiosidade, que é essa presença divina em nossas vidas, porque nós vamos ver essa mediunidade sempre tentando nos conectar a esse ser divino. Só que Deus, ele não se manifesta para nós, né, como nós estamos aqui agora encarnados, né? Ele vai se manifestar, mas pela palavra de cada um de nós, pela orientação dos espíritos que vão nos aconselhar. Então, ele está presente dessa forma. A sua presença é intensa em todos os instantes. E com isso, nós vamos cada vez mais nos ligando a essa divindade, procurando entender esse lado transcendental da existência. Então, todas as religiões, elas nascem e se alimentam de fatos mediúnicos. Mesmo depois de superadas pela civilização as fases primitivas, as religiões continuam ligadas às suas raízes mediúnicas
e continuam a se alimentar de ocorrências mediúnicas, né? O Espiritismo, uma das religiões mais novas do mundo, iniciou dessa forma, entendeu? A grande pergunta, né? O Espiritismo é a religião do futuro? É? A resposta nos dadas. Não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, porque os conceitos espíritas serão estudados, compreendidos, aprimorados também nas outras religiões, porque a mediunidade faz parte da vida. Não é criação do Espiritismo. Então, o Espiritismo não tem poder sobre ela. Só a estuda, a compreende e aplica. Cabe às outras religiões também fazerem isso. E como o Espiritismo já está lá, está tudo elaborado, Kardec fez a codificação. Trabalhou longos anos colocando isso, né, com a intuição dos espíritos, com o direcionamento do plano espiritual. Hoje, o Espiritismo é estudado por vários conceitos. Para quê? Para compreenderem mais esse lado. Porque a obra, grande parte, já está pronta. Não vai. Se for tentar fazer de novo, vai fazer a mesma coisa. Então não tem sentido nenhum. Entendeu? Então, o Espiritismo hoje é ênfase de estudo, principalmente agora na nossa ciência. E quando esses dois se casarem, religião e ciência, realmente casarem, aí nós vamos ver a grande transformação da humanidade. Porque a partir do momento que a nossa ciência aceitar que existe esse plano espiritual, essa influência sobre nós, sobre o nosso organismo, sobre nossa vida, a coisa será outra. Será outra. Muitas coisas novas vão acontecer. Então, os fenômenos mediúnicos estão por toda parte. Embora a mediunidade só tenha alcançado cidadania no mundo civilizado, no nosso mundo de hoje, ganhou, né, essa cidadania, esse crescimento, assumiu a maturidade através do Espiritismo e das ciências psíquicas por eles provocadas, porque é isso que tem acontecido. Ciências psíquicas estudando o Espiritismo para compreenderem, porque isso diz relação a nós como seres humanos. Então, os conceitos, a mediunidade, sendo estudada com objetivo científico, para gerar bem-estar, para continuação do progresso, que sempre esteve e estará presente. Então, parece claro e inegável que a doutrina espírita não apresenta nenhuma contradição lógica ou epistemológica nesse sentido, mostrando-se plenamente integrada nas exigências e nas leis da teoria do conhecimento. Epistemológica é um ramo da filosofia que estuda a teoria do conhecimento, a natureza, né? Então, o Espiritismo segue esse alinhamento, não diz nada em contrário. O que acontece? As diversas áreas do saber não se contradizem, apenas se complementam. Então, o Espiritismo só está complementando, acrescentando, e como acrescentou, o entendimento sobre mediunidade na sociedade. Então, ele não se contradiz com o que já se tinha aprendido. As teorias passadas não se contradizem, só esclarece, orienta, né, e faz as suas aplicações. E a ciência espírita, como todas as demais, iniciou-se com as pesquisas fenomênicas, como nós dissemos, lá em Hillsville, por volta de 1853, 54, Kardec vendo aqueles fenômenos acontecendo, a sociedade levando aquilo de brincadeira, às vezes de charlatanismo. Então, ele, de certo momento, de primeiro momento, recusou também o fenômeno. Não achava que aquilo ali era coisa do magnetismo, né? As pessoas tinham alguma forma ali de estar manipulando. Só que ele era o predestinado a fazer a obra. Até que ele chegou
na sessão, viu o fenômeno acontecendo, né? E passou a estudar. Passou a querer compreender aquilo. E foi lá, participou de outras sessões, e aí começou a ter respostas escritas pela mesinha. Aí ele viu, pô, tem alguma coisa aqui, porque se mesa fala, quer dizer que ela tem cérebro, não tem cérebro, então o que está acontecendo? Então, pela curiosidade momentânea e depois com a revelação em si própria, ele codificou a doutrina. E nós estamos aí, já, nós vimos, né, Rosinha, 168 anos, né, estudando, compreendendo. Então, não partiu das deduções de princípios abstratos, não foi nada que criou ela, não foi um fenômeno que estava acontecendo, de nenhuma metafísica suspeita, mas da rigorosa pesquisa de fenômenos, das quais, através do método indutivo, elevou-se ao plano de teoria. Então, o que ele fez, gente? Ele criou uma teoria, porque nós falamos que o Espiritismo também é ciência. E como ele é ciência? É ciência porque Kardec aplicou método científico na elaboração da doutrina. Então, na comparação, no julgamento, na análise, na indução. Então, ele criou uma teoria daqueles fenômenos, daqueles conceitos. E uma teoria lógica, racional, de forma que nós pudéssemos compreender. Então, a ciência presente na doutrina elevou ao entendimento, ao conhecimento dessa teoria e a sua aplicação, formulação de um sistema do mundo que abrangia nada menos do que toda a face oculta da própria realidade terrena. Então, aquele universo que até então, de certa forma, nós sabia ou não sabia que existia, com a doutrina foi aclarado. Foi desvendados vários dogmas, vários preconceitos caíram por terra, porque foi mostrado a verdade, como as coisas funcionam. Quem não leu, quem pega e lê, principalmente as pessoas que, quando adentram o Espiritismo, vão ler Nosso Lar, vão ver lá aquela colônia maravilhosa, e é uma colônia. Existem milhares de colônias espirituais. Então, o plano espiritual é muito vasto. Tem as regiões de luzes, tem as regiões felizes, tem as regiões também de dores e sofrimentos. Então, isso é muito amplo, mas a doutrina espírita veio explicar de forma clara e precisa como que esse mundo do outro lado funciona, como que nós precisamos nos preparar, como que a nossa vida hoje está conectada nesse processo. Porque, como eu disse, nós estamos aqui de passagem. Nós vamos retornar para a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. Então, eu preciso compreender, não precisa ter medo, mas eu preciso compreender de alguma forma como isso funciona, para que eu também possa me preparar e não ser pego de surpresa. Como que eu preciso? O que eu preciso fazer? Eu quero estar num local bom quando eu chegar nesse meu momento da passagem para o outro lado da vida. Então, o que eu preciso fazer para chegar lá bem? Então, a doutrina espírita mostra, direciona isso tudo. Então, e assim como o físico e o químico obtêm os resultados desejados, desde que as condições exigidas tenham sido cumpridas, assim também os espíritas, dentro das condições necessárias, obtêm os efeitos e os fenômenos que desejam. A física, olha que coisa maravilhosa, gente. A física revelou a existência e o poder dos campos de força, dos fluxos de energia, das correntes elétricas e magnéticas e mostrou como podemos produzi-los, controlá-los e aplicá-los. Nós temos a luz hoje porque a nossa ciência estudou. Tinha o efeito, a força existia na natureza. O que a nossa ciência fez? A física fez? Manipulou isso de forma que fosse produtiva. Hoje nós temos a luz, vai dizer isso também da biologia, da química.
porque estão atuando no quê? No campo da saúde. Quantos remédios, medicação, curas são ali preparados através desse estudo, desse entendimento. As ciências físicas, e aí abrangindo todas elas, o homem, tendo a compreensão, o entendimento, ele passou a manipular essas forças, gerando, produzindo, controlando e aplicando para o nosso melhoramento, para o melhoramento e desenvolvimento da humanidade. Agora, a ciência espírita fez o mesmo com as energias mentais efetivas, volitivas da mente, que é a nossa vontade, a aplicação da nossa vontade diz muito sobre isso, da mente de todo o psiquismo humano. Então, a doutrina espírita, compreendendo essas forças que desde lá atrás já estavam presentes, entendendo que isso, tem um objetivo e tem como ser aplicado na nossa vida, ela traz hoje, para nós a água fluidificada, o passe, a mediunidade através da cura, através do esclarecimento, das desobsessões. Então, manipulando essas forças até então invisíveis, mas presentes, a aplicar para a nossa melhoria, para nosso progresso. Então, é isso que o Espiritismo faz, compreendendo a força como a física compreendeu as forças físicas, hoje manipula e direciona para o progresso da humanidade, para o nosso bem. A doutrinação, como muitos conhecem, que nada mais é do que o esclarecimento aos espíritos que acontecem nas reuniões mediúnicas, difundidas em todas as casas espíritas praticamente, não é uma imposição, não tem a violência das práticas assustadoras do exorcismo. Reunião mediúnica não é para isso, nós não estamos lá para ficar expulsando espírito, exorcizando espírito, mas levar aquele espírito ao esclarecimento, ao entendimento, porque o esclarecimento trata-se de uma técnica persuasiva, tipicamente psicológica, visando desviar a mente dos espíritos em esclarecimento das ideias fixas a que se apegam obstinadamente. Então, vários irmãos nossos, ao desencarnarem, chegam do outro lado da vida perdidos, às vezes presos em posses, casas, objetos, pessoas, através de processos de ódio, de vingança, perversidade, ou ainda não sabendo que passou para o outro lado da vida. E aí, dentro de uma reunião mediúnica, através do esclarecimento, esses espíritos são trazidos para a sua realidade nova, sendo esclarecidos de que, você passou para o outro lado da vida. E agora, aquelas coisas materiais a que você tinha tanto apego, já não tem mais sentido, porque ficou na terra. Você não tem mais posse daquilo, não te pertence mais, ficou para os parentes, para os herdeiros. Então você precisa agora compreender a sua situação atual, a qual você se encontra, você retornou para a sua casa de onde você saiu. Ali era a passagem, aqui é o presente. Então agora você precisa se adaptar novamente a esse novo ambiente, compreender. Então, é esse o trabalho dos esclarecimentos nas reuniões mediúnicas, levar os espíritos que estão ainda presos, obstinados no mal, ao esclarecimento. Então, o que nós estamos fazendo? Colocando a prática da caridade com aqueles irmãos, levando bem a eles. Não é porque eles morreram, passaram para o outro lado da vida que acabou, não. A vida continua. E eles precisam de ajudas, porque às vezes eles não compreenderam aqui na Terra esse processo. Chegam lá, continuam não compreendendo, e aí é necessário essa intervenção para que eles possam se situar novamente e, a partir daí, então, seguirem um novo caminho, uma nova orientação. Então, às vezes eles estão desligados dessa situação que morreu e não sabia, estão nas casas, esperando que os indivíduos continuem conversando com eles, aí as pessoas não os percebem, eles acham que as pessoas já não gostam mais dele, e ali vai ficando,
né, sem compreender tudo aquilo, mas quando é trazido para uma reunião de de mediúnica de esclarecimento, eles vão ser esclarecidos e vão, se Deus quiser, tomar novos caminhos. Então, outro detalhe importante, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, não é exclusivo do espiritismo e nem de nenhuma outra religião. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não a possuem, alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Por que todos são mais ou menos médiuns? Porque nós recebemos a influência dos espíritos constantemente, seja ela de forma mais ostensiva ou mais suave, de forma intuitiva. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e em nossos atos? Mais do que imaginais. Pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Se nós somos tão influenciados assim, então todos nós possuímos um quê de mediunidade. Como eu disse, uns vão ter ela mais ostensiva, vão conseguir entrar em comunicação mais direta com os espíritos, vão conseguir ver claramente, vão conseguir ouvir claramente. Outros somente como um pensamento que vem na cabeça, que você acha que é seu. E aí acontece, você toma certos direcionamentos na sua vida através desse pensamento. Às vezes foi a intuição, quem sabe, do seu anjo da guarda que está sempre com você. E aí você segue determinados caminhos. Então, todos nós possuímos um pouquinho dessa faculdade. Então, era uma faculdade orgânica. A mediunidade se encontra em todos os indivíduos, não constituindo patrimônio especial de grupos, nem privilégio, nem castas. É inerente ao espírito que dela se utiliza, ou seja, está nele, presente nele, encarnado ou desencarnado. Porque a mediunidade, ela também não acontece só no plano físico, ela também acontece no plano espiritual. Porque espíritos de altíssimas dimensões, às vezes vêm trazer orientação no plano espiritual para aqueles que já estão lá, através de fenômenos mediúnicos, para o ministério do intercâmbio entre diferentes esferas de evolução, esses planos mais altos que nós já também temos conhecimento, mundos superiores. A mediunidade tem características próprias, por meio das quais, quando acentuadas, facultam um vigoroso comércio entre homens e espíritos. E não é comércio remunerado, não, é essa troca, né? Se a gente for lembrar lá atrás, não existia o dinheiro, certo? Existia a troca ali, né, de mercadorias. Então, é essa troca de informação, de conhecimento que ele quer dizer aqui. Entre as criaturas, reciprocamente, bem como entre os próprios espíritos, porque também estão em contato com esferas superiores no plano espiritual. Então, é um registro paranormal que se encontra íncito na criatura humana. A semelhança da inteligência e da razão que nós temos é um sentido, como a faculdade de ver, de ouvir, é um sentido a mais. O sexto sentido, como muitos dizem. Portanto, é portador de mediunidade todo indivíduo que, consciente ou não, capta a presença de seres espirituais. Espontânea surge em qualquer idade, posição social, condição física, denominação religiosa ou ceptismo na qual se encontra o indivíduo, até se a pessoa não acreditar. Não creio nesse negócio de mediunidade, de espírito, não creio nisso. Não importa, se você tiver a faculdade, ela vai se manifestar em você. Você não precisa crer. Ela vai acontecer. Aí você vai começar a pensar diferente, quem sabe, né? Vamos ver. Então, a mediunidade em si mesma não é boa nem má. Antes,
apresenta-se em caráter de neutralidade. Como nós falamos, ela é neutra. Cada indivíduo vai aplicá-la de acordo com a sua moral. Então, se eu quero destiná-la para o bem, eu vou destiná-la para o bem. Se eu quero destiná-la para o mal, eu vou destiná-la para o mal. Então, é a pessoa, o indivíduo que decide isso. Mas a faculdade, ela é neutra. Ensejando ao homem utilizá-la conforme lhe aprouver. Por isso, necessário o estudo, a compreensão, o entendimento, para que a gente possa aplicá-la da melhor maneira possível e com ela a gente crescer junto e evoluir. Então, a mediunidade, antes de tudo, é uma oportunidade de servir. Bênção de Deus que faculta manter contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da sobrevivência da alma após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. Então, quando ela é bem compreendida e bem aplicada, ela é a oportunidade de resgatarmos compromissos do passado. Quando nós recebemos, numa reunião, um inimigo nosso do passado, e aí a gente consegue ali esclarecê-lo, orientá-lo, pedindo perdão, nós nem lembramos o que aconteceu, porque o esquecimento do passado hoje nos bloqueia esse processo. Mas ele, no plano espiritual, ele tem contato, ele tem a lembrança. Mas aí Deus permitiu que ele manifestasse lá na reunião mediúnica, que você participa. E ali ele foi esclarecido. E você teve a oportunidade de pedir perdão pelo que fez, mesmo sem saber. É a caridade desinteressada mesmo, porque você não lembra. Você não lembra o que aconteceu. E se aquele irmão aceita, né, o seu perdão e aceita o convite para também aprender com a gente, olha que coisa maravilhosa. Que oportunidade de resgate já está acontecendo. Eu não preciso vir numa encarnação para estar com ele, para resolver problemas do passado. Ali já foi possível essa criação do perdão e, consequentemente, cada um trilhar o seu caminho de forma mais tranquila. Então, olha a oportunidade que essa mediunidade nos ajuda, né? Porque até nós temos o Manuel Filomena de Miranda, nos diz que quando ela é bem praticada, nós podemos resgatar 2 encarnações ou até várias encarnações nessa vida. Então, não precisamos, porque é a prática do bem que nós estamos fazendo. E, como nós sabemos, o amor cobre a multidão de pecados. Né, gente? Vamos lá. A mediunidade é de todos os tempos e lugares, mesmo sendo praticada de forma espontânea e indisciplinada, colocou-se mesmo assim, pela misericórdia do Criador, a serviço do progresso do homem e como meio para aurir recursos do plano maior no alívio das dores. Então, essa prática que for acontecendo ao longo das eras, de forma espontânea, indisciplinada às vezes, desorganizada, mas sempre proporcionou, de certa forma, o progresso e o alívio das dores. Ao exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Então, é isso que ela vai proporcionar para aqueles que querem estudar, querem compreender, querem aplicar essa mediunidade com Jesus. É colocá-la a serviço do bem das pessoas, porque eu posso levar alívio para as pessoas através dela, através desse entendimento. Mediunato, que seria quando a pessoa compreende isso, ela tem a mediunidade, ela possui a faculdade, ela compreende seus conceitos e ela aplica.
Aplica mesmo, com dedicação, com afinco, com prioridade. Isso é o mediunato. Eis o ápice do correto exercício da faculdade mediúnica, em cuja ação o médium já não vive. Antes, nele vive o Cristo, esculpindo-lhe a felicidade sem jaca de que se adorna, em prol do mundo melhor, porque todos laboramos. É você ser um discípulo de Deus, discípulo do Cristo, aplicando os seus conceitos e aplicando ela em progresso para as pessoas, levando o amparo, levando o auxílio, levando a orientação. Aí sim, esse mediunato fazendo presente, nós vamos estar cada vez mais atingindo a sua plenitude, a sua maior capacidade. E não é por outra coisa, que ela é uma coisa santa. Porque ela é isso que merece ser levado a essa condição, para que seja respeitada, para que seja compreendida e bem assimilada, que deve ser praticada santamente, religiosamente, porque nós vamos ver essa relação da religião com a mediunidade em todas as épocas. E hoje, com o Espiritismo, com tudo que nós podemos oferecer, com tudo que nós já temos aprendido sobre esse fenômeno, essa faculdade ganhou novas potencialidades, a qual nós vamos cada vez mais aprimorando. Só basta a gente ver quantas obras já foram escritas, né? Quantas orientações, né, através dos livros foram dados, quantas mensagens já são chegadas a cada um de nós, que vem do lado de lá para cá. Isso é importante, por isso a doutrina espírita, ela não possui a mediunidade. A mediunidade já existiu, continua existindo. E nós estamos apenas aprendendo e utilizando ela da melhor maneira possível. Então, chegou, gente, acabou. Pô. Então, o que a gente gostaríamos, né, que vocês levassem para casa é simplesmente esse entendimento. Ela esteve presente lá atrás, está presente hoje. Mas, hoje, o Espiritismo é a melhor doutrina que compreende a mediunidade. A que mais estuda e a que coloca os seus princípios de acordo com Jesus na aplicação da prática do bem e da caridade. Espero que quem tem ou quer aprender possa cada vez mais pegar os livros. Nós temos um livro inteiro, o livro dos médiuns, dedicados exclusivamente à mediunidade. É um livro dos 5 do Pentateuco, de Kardec. Então, que possamos realmente estudar, porque é muito conhecimento, é muita informação já trazida. Então, não só pegando, né, para a gente compreender cada vez mais. Então, a gente agradece, né, mais uma vez a atenção de vocês. Espero que possam ter colaborado com vocês mais nesse conhecimento. Obrigado, boa noite. Edgar, nós que te agradecemos por trazer esse estudo tão maravilhoso, né? Acho que todos nós, através desse estudo, compreendemos um pouquinho mais o que é a mediunidade, que é algo natural, que nós todos possuímos, em grau menor ou maior. É natural, gente. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Tem gente que, quando fala, morre de medo, mas não precisa ter medo. Só para a gente ter uma noção, a intuição é a mediunidade, né? Aquela intuição que todos nós temos, viu? E para despedir do pessoal do YouTube, eu vou fazer a prece final, depois eu vou trazer alguns recadinhos para vocês. Senhor Jesus, amigos espirituais, neste momento, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouquinho mais, Senhor, dos teus ensinamentos.
pedindo, Mestre Jesus, que derrame bênçãos sobre cada um de nós. Que ao retornarmos para os nossos lares, possamos levar em nossos corações a paz, a harmonia e a alegria deste momento. Que ao chegarmos em nossos lares, possamos contagiar aqueles que lá se encontram com essas bênçãos recebidas aqui. Fique conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.